Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui falar sobre uma frase famosa do Milton Friedman, que o tornou mais famoso ainda. É uma frase que corre o mundo, né? E que os economistas estão sempre dispostos a repeti-la sem entendê-la, porque se tivesse entendido, não repetiria, porque ela está errada, tá? E eu vou fazer essa demonstração aqui, ok? É, acho que tanto faz. Talvez ele fique melhor aqui ou aqui. Talvez ele fique melhor aqui, que ele atrapalhará menos. Tá certo? Então aqui nós vamos recomeçar aí. Então, meus amigos, vamos agora começar o nosso trabalho, depois de arrumar da casa, né? E vamos ver o que vem por aí. Espero que seja um bom trabalho. Olha, a afirmação contundente de Friedman, que ele deu muita fama, está errada. Era isso que eu vinha dizendo. O Friedman se tornou famoso, muito mais famoso ainda em função dessa frase. Isso, infelizmente, é uma frustração muito grande para as pessoas que o citam sem pensar. A frase está errada. Em termos econômicos e financeiros, ela está errada. Vamos ver. Ele diz o seguinte: a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário que surge de uma expansão mais rápida na quantidade de dinheiro do que na produção total. Olha só, ele está dizendo uma coisa, né? Mais ou menos o Roberto Campos diz também. Não sei se quem está imitando quem está falando o que o outro falou, mas eu acho que foi o Friedman que falou primeiro, né? Mas o Roberto é mais didático. O Roberto diz o seguinte, a frase do Roberto. Ele diz, olha, dizem que a inflação é o aumento generalizado de preços. Não é. O aumento generalizado de preços é apenas o resultado. A inflação é a expansão monetária. E não é também, Roberto. Na realidade, o aumento de preços é proveniente da aceleração da demanda agregada. A demanda agregada acelera, ao acelerar, acompanha a expansão monetária, quase que automaticamente acompanha a expansão monetária. E ao aumentar a expansão monetária, permite, não força não, permite que o empresário possa aumentar seus preços e melhorar suas margens de lucro. Por que eu digo isso? E ninguém fala, porque na realidade o empresário, né, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele é que pode aumentar preços. E ele, ao ver a pressão da demanda, não tem alteração nenhuma dos seus custos, não tem alteração nenhuma das suas despesas, nada o afeta economicamente. A pressão da demanda e a expansão monetária, nada o afeta. O que é que acontece então? Ele, obviamente, tenta melhorar suas margens de lucro. Ele diz, olha, se eu tinha 3 clientes procurando o meu produto que eu vendia R$ 100, agora eu tenho 15, 18 clientes passando aqui todos os dias, eu vou aumentar meus preços. É isso que ele faz. E vai aumentando
à medida do possível para não ultrapassar os limites, porque ultrapassando os limites ele pode perder venda. Então, aí tem um jogo, mas na realidade é essa aí. Ele aumenta os preços. Sem o aumento de preço, não há inflação, tá certo? Muito bem. Outra coisa que o Friedman diz aqui é a inflação é sempre em toda parte um fenômeno monetário que surge de uma expansão mais rápida da quantidade de dinheiro do que na produção total. E deve ser assim mesmo. É isso mesmo. Uma expansão mais rápida na quantidade de dinheiro. Se for menor do que na ah, desculpa. A inflação se toda para um fenômeno monetário que surge de uma expansão monetária mais rápida na quantidade de dinheiro do que na produção total. Mas o mais rápido que acontece é porque ela está atendendo a demanda. Ela está atendendo a demanda. A demanda cresceu e o dinheiro, a expansão monetária cresce para encontrar a demanda. Tá certo? Porque se for menos rápida do que a demanda, o que que vai acontecer? Vai haver um problema de liquidez na economia. E os problemas consequentes de uma economia ilíquida são piores, muito piores do que os problemas inflacionários. É uma quebradeira geral, as empresas não pagam ninguém, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para empregar, não tem dinheiro para sustentar os empregados. Há uma, há uma falta de emprego generalizada. Tudo acontece em função, porque a demanda está aqui. Eu estou querendo ganhar, estou querendo trabalhar, mas não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para investir, para tomar emprestado e investir. Não é que eu não tenha dinheiro. Se eu pessoalmente não tenho dinheiro, eu estou emprestado. E se o governo ou a iniciativa privada ou etc. tem dinheiro para me prestar, eu vou em frente e faço meus projetos. Agora, se não existe esse dinheiro, não tem projeto, meu amigo. Tá certo? É isso aí o grande problema, Roberto. Roberto não, Milton Friedman. E isso é incrivelmente muito perigoso. A grande maioria das crises financeiras do mundo podem ser atribuídas à falta desse conhecimento. Ah, desculpa. O Milton Friedman, ao proferir o statement acima, permitiu confirmar a minha teoria estarrecedora. Os economistas e os contadores também praticamente não têm conhecimento da teoria da partida dobrada. Se tem, é muito superficial. Por que eu falo estarrecedora? Porque deveria ser fato obrigatório no currículo do economista ele ter contabilidade e, principalmente, teoria da partida dobrada profundamente ensinado. Porque se esses dois, se falta teoria da partida dobrada, falta contabilidade. Se falta contabilidade, falta os economistas. Porque a economia, as teorias econômicas não podem ser completas se não tiverem a contabilidade e a teoria da partida dobrada para analisá-la e apresentar o resultado dela. Olha isso. E isso é incrivelmente muito perigoso. É lógico que é perigoso. Você parte. Por exemplo, a política monetária no Brasil e no mundo todo, está sendo erroneamente aplicada. Por quê? Eles estão aplicando a taxa de juros altos para combater a taxa inflacionária, a inflação. A inflação, meu amigo, não é um fenômeno monetário, como eu acabei de dizer. A inflação é proveniente da demanda agregada, ou seja, é da política fiscal a origem da inflação. Se é da política fiscal, ela tem que ser controlada pela política fiscal, pelo controle da demanda agregada, e não pelo controle da expansão da moeda. A expansão da moeda só aumenta se houver demanda agregada. A expansão monetária não vai aumentar sozinha sem haver demanda agregada. Aliás, só em caso específico, por exemplo, a crise de 2008. E aí mostra exatamente isso. A crise de 2008, os governos, os bancos centrais do mundo, dos países desenvolvidos, colocaram toneladas de dinheiro. Por quê? Porque a demanda estava pedindo? Não. Eles simplesmente colocaram toneladas de dinheiro na economia para salvar a economia de uma grande crise. Como assim? Colocou dinheiro na mão dos bancos para que o banco emprestasse. Os bancos não emprestaram por quê? Porque não tinham tomadores.
Não tinha pessoas confiantes de que poderia fazer negócio, bons negócios, da maneira que a situação estava, não adiantava ter dinheiro com juros baixos. Porque dinheiro com juros baixos, que me interessa, eu vou perder o principal. Tá certo? Então é isso aí que acontece. A grande maioria das crises financeiras no mundo podem ser atribuídas à falta desse conhecimento. Conhecimento que é? Da teoria da partida dobrada e contabilidade dos economistas, que estão quase sempre apresentando diagnósticos e, consequentemente, estratégias inadequadas para combater esta crise, como eu acabei de mostrar aí, com a taxa de juros altos para combater a inflação. Por exemplo, combate a inflação com a correta estratégia de juros altos. Essa estratégia, como diagnóstico da origem da inflação está errado, é inadequada. E, além disso, é extremamente destruidora de recursos financeiros, empregos e do crescimento, recursos financeiros, empregos e do crescimento econômico. E, consequentemente, alimentam o crescimento da dívida pública das economias assustadoramente. Ou seja, elevam a dívida, a taxa de crescimento da dívida que não tem mais tamanho. A análise do statement de Friedman, o statement de Friedman, assim como dizia Roberto Campos, avô, que a inflação é o resultado e que é a causa da expansão monetária, repetindo Friedman, o que significa concordar com o statement dele, eu digo, discordando de ambos, que a expansão monetária não é espontânea. Expansão monetária não é espontânea. Ela atende à demanda dos agentes econômicos, empresários, sistema financeiro, investidores, etc. E, portanto, a causa da inflação é a demanda agregada, que naturalmente, ao se desenvolver, tem que ser atendida com a expansão monetária, sob pena de transformar a economia num caos. Portanto, não é a expansão monetária a causa da inflação. Eles estão completamente enganados. Se a expansão monetária não for suficiente para acompanhar para e passo o desenvolvimento da agenda agregada, poderá ocorrer problemas de liquidez financeira, o que poderá ser pior para a economia do que o excesso da expansão monetária. A crise de 2007 e 2008 provou que a expansão monetária é espontânea, o QE, o Quantitative Easing, apesar do volume astronômico das emissões, não provocou, como esperado, inflação alta, mas, pelo contrário, baixou a inflação e os juros. Percebemos, meus amigos? Na realidade, o resultado dessa emissão espontânea, QE, foi mais de uma década de inflação e juros baixos. Vou explicar isso aí, porque eu estou chamando expansão espontânea, né? O QE. Porque não era a demanda que estava pedindo recursos. Foi o governo que antecipou recursos para que a demanda se abastecesse. Foi o contrário. Então, por isso que eu estou chamando de espontâneo, espontâneo do governo. Espontaneamente ofereceu demanda. Ofereceu é, moeda, ofereceu dinheiro quando não havia demanda na economia. Exatamente, ele queria estimular a demanda. Conclusão: Milton Friedman e Roberto Campos não entenderam o que era inflação e a sua causa. Provavelmente deram uma grande contribuição para as crises financeiras, recessões, taxas irrisórias de crescimento econômico, crescimento sustentável das dívidas públicas, etc. É claro que eles, como líderes intelectuais, foram seguidos por quase todos os economistas do mundo e, como eles não entenderam o processo inflacionário, como eles não entenderam a origem da inflação e o que é inflação, evidentemente a estratégia deles, sendo uma delas juros altos, extremamente errada. E nada melhor para exemplificar o que fala Roberto Campos sobre o assunto do que o vídeo a seguir. Então vamos botar o Roberto Campos aqui, ele mesmo vai falar. Não preciso dizer que ele falou, ele vai falar. Fiquem. Procura. É sucesso e pronto. Últimos dias para sair do aluguel. Garanta já o seu. E a subcultura do dirigismo?
Se perguntar por que a subcultura anti-empresarial é perceptível no plano cruzado, aquelas punições. Desculpa, cometi um erro. Ok, vamos voltar. Princípio. Pura. É sucesso e pronto. Últimos dias para sair do aluguel. Garanta já o seu. E a subcultura do dirigismo. Se perguntar por que a subcultura anti-empresarial é perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preço. Não é. Alta de preço é o resultado. Inflação é expansão monetária. Vocês veem daí. E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preço, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura. Eu sou. Desculpe, cometi um erro. Mais um. Família Pura. É sucesso e pronto. Últimos dias para sair do aluguel. Garanta já o seu. E a subcultura do dirigismo. Se perguntar por que a subcultura anti-empresarial é perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preço. Não é. Alta de preço é o resultado. Inflação é expansão monetária. Vocês veem daí. E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preço, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. Eu acho isso gravíssimo, porque dos vários áreas que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ser. Funcionários todos queremos ser. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do além-túmulo e nós queremos a vida corrente. O mínimo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Isso tem que ver com a tese de Marx, da lei da correspondência obrigatória entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção? Claro, é o que você falou aí, Marx. Eu estou lendo agora um livro muito interessante sobre a saída do socialismo. E uma das angústias dos pobres dos poloneses é que querem privatizar. Mas não encontram empresários, empresários lá. Só funcionários. Deixa você entender essa ideia.
Tá, pessoal, vamos interromper o nosso vídeo. Eu quero agradecer a presença de vocês e aguardo no próximo vídeo, ok? Pessoal, eu quero agradecer extremamente a vocês pelo... Vou tirar esse pessoal aqui que está falando muito. Esse pessoal está falando muito. Vou tirar. Acho que é o horário aqui. É isso aí. Bom, então quero agradecer a vocês, a presença, e perceber que vocês, esse vídeo vocês podem analisar, vocês podem pensar, repetir várias vezes, porque esses fenômenos, o fenômeno inflacionário, é interessante. É interessante, a gente tem que pensar muito bem sobre ele, e a solução dele é simples. Eu sou um especialista em expertise em contabilidade e também em teoria da partida dobrada. Por isso eu tenho uma visão muito pragmática de problemas financeiros e econômicos, de uma maneira geral, quando se fala de registro, teorias, etc. Então, por exemplo, vou dar um spoiler para vocês, eu vou mostrar num próximo vídeo aí que esse enigma da inflação, esse mistério sobre a inflação, isso não existe. Com a teoria da, com a teoria da partida dobrada, você faz exercícios claríssimos de que a moeda simplesmente é o meio de troca. A moeda não valoriza nem desvaloriza, não perde poder de compra nem ganha, nem perde poder aquisitivo nem ganha. A moeda é neutra, simplesmente um meio de troca. Então, brevemente, eu estarei colocando um vídeo para explicar exatamente isso. Muito obrigado e até a próxima.